Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Vitor Hugo, sou engenheiro civil, especialista em processos de financiamento da Caixa. Nesse vídeo eu vou trazer para você como eu consegui solicitar a medição do meu cliente que estava atrasada. Fique comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que eu irei te ajudar muito. Bora lá pro vídeo. Pessoal, sem enrolação, vamos aqui direto ao vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma planilha da Caixa, tá? Ela chama PCI, que é Proposta de Construção Individual, e dentro dessa planilha ela tem várias abas, tá? Então, ó, a Proposta de Construção Individual, PLS, que é Planilha de Levantamento de Serviço, e a aba de Recronograma. Então eu vou explicar para você aqui como a gente conseguiu juntos. Aqui, nessa primeira aba, tem todo o orçamento da obra, tá? Que isso aqui é analisado pela Caixa lá no começo, quando você solicita a engenharia do seu financiamento, vem um engenheiro da Caixa, então arquiteto, alguém que é credenciado da Caixa, vai analisar isso aqui. Nesse caso, como era construção, eles vão no terreno, eles vão analisar. Desse cliente em si, o terreno era dele, e aqui foi colocado um cronograma físico-financeiro aqui, porém esse cronograma aqui ele alterou ao longo da obra, porque teve algumas particularidades nessa obra que atrasou, tá certo? Então, o que foi feito? Só para vocês terem uma ideia. Foi solicitada uma medição, que é nessa planilha aqui de PLS, né, Planilha de Levantamento de Serviço, só para vocês entenderem como é que funciona. Esse é um cronograma da obra. Nesse caso, o cliente, por ele ser um SBPE, que é um financiamento usando juros de mercado e também um financiamento para alto padrão, que seria acima do teto do Minha Casa Minha Vida. Então hoje Minha Casa Minha Vida é 350 mil o teto. Então essa obra aqui, ela já está acima desse teto, que ela tem, são 600 mil, né? Então ela está bem acima. Ele conseguiu solicitar 20% da obra dele no começo da obra, tá? Como é que é feito isso? Isso é feito apenas para alguns casos, como o dele, que não usa o FGTS. Então o dele é capital próprio, né, que ele tem que pagar a entrada, é o SBPE. Então ele conseguiu puxar esses 20%, foi a primeira medição dele. Mas lembrando, ele precisa de ter o dinheiro da entrada, porque senão não vai fechar essa obra. Então isso aqui foi feito só para ele ter mais dinheiro ainda em mãos para a gente construir essa casa. Aqui ele recebeu esse 19,7%, aí ele executou essa medição depois, aí no outro mês ele já veio aqui e já estava proposto para ele receber mais uma outra medição de 8,17%. Então ia dar um total de 27,8%. Quando dá acima de 30%, vem um engenheiro para analisar essa obra. Então na quarta medição, como deu acima, veio o engenheiro e ele analisou. Porém, como eu vou mostrar para vocês no recronograma, teve alguns probleminhas em relação aqui, ó. Nessa segunda medição a gente atrasou, teve um atraso. Aquilo ali era o que estava proposto, tá, pessoal? Esse é o proposto. Por que atrasou? Época de chuva, começo de ano, então choveu muito, acima do esperado, então fazendo fundação teve atraso. A gente conseguiu reverter esse atraso fazendo uma reprogramação. Então a gente reprogramou essa obra e colocou um novo cronograma. Foi executando, chegou nesse mês aqui, a gente solicitou uma medição. Como vocês podem ver, estava com 66,4%. Estava atrasado, então a gente teve que fazer um recronograma. A gente fez um recronograma, a gente recebeu mais esse 5,8%. Quando é 85%, vem um engenheiro na obra para analisar. Então, quando ele veio, ele analisou e falou: ó, a obra está atrasada. Então, a gente teve que fazer um outro recronograma. Aqui estão as fotos da casa, né? Vocês podem ver que tá quase terminando a casa, né? Então, assim, tá bem avançado em relação à parte de pisos, já colocou inteira, parte de piso, revestimento, pintura interna já foi feito, né? Falta a sala, parte das esquadrias também, já comprou as portas, falta instalar. Olha aqui, você pode ver o portão, a garagem já está feita. Então assim, a obra já está bem avançada. E aí, como ficou uma janela sem receber essa medição, agora pelos meus cálculos que eu fiz, nessa medição vai ter que receber esses 17,99%. Por quê? Porque a obra estava atrasada, só que a gente continuou fazendo a obra com o capital do cliente. A gente não parou a obra, tá? Simplesmente quando o engenheiro veio, ele falou: ó, tá atrasado perante ao cronograma antigo. Então a gente teve que fazer um novo cronograma que tá aqui. Então só para você entender, os meses que não recebeu, aqui no recronograma tem que ficar zerado, porque quer dizer que não evoluiu a obra pela visão da Caixa, pela visão
do que foi recebido. Não é que desse mês para esse mês aqui, a gente andou 18%, não, mas é porque como a gente ficou um mês sem receber aqui, a gente teve esse gap, que você pega 18, você divide por 2 meses dá 9%. Então, como essa etapa aqui do final da obra é uma etapa que tem mais dinheiro para ser liberado por conta de que é uma parte mais onerosa em relação a piso, revestimento, pinturas, tem questões também aqui envolvida das bancadas, então assim, é uma parte da planilha que ela é um pouco mais onerosa. Então a gente vai conseguir agora receber esses 18%, e aqui eu já coloquei as duas medições com 95%, então aqui é o restante, e os outros 5% você só recebe depois que tirar o habite e averbar essa obra aqui, tá lá no cartório. Então esse 5% aqui é o mínimo que tem que ser deixado, então a gente sempre deixa 5%. Então só para vocês entenderem, foi isso que a gente fez, né, e já foi aprovado aqui a reprogramação, que a gente chama, né, então reprogramação seria programar um novo cronograma de obra para obras que estão atrasadas. Faz toda essa análise aqui, o que foi recebido mês a mês, o que caiu de medição, a gente vai colocando. O mês que não caiu medição a gente coloca aqui também. Lembrando, pessoal, esse tipo de coisa acontece, obra tem os seus percalços, tem muita coisa que não depende apenas do engenheiro, mas aqui também tem problemas que poderiam ter sido analisados antes mesmo, mas assim, tem fatores naturais que podem ocorrer isso. Se você tá com esse problema, eu chamo você, né? Pode me mandar uma mensagem, a gente troca uma ideia, eu posso analisar o seu caso e te ajudar. Lembrando, se você tá aqui até esse momento, curta aqui, por favor, segue o meu canal, que toda semana eu trago esse material, e também lá na rede vizinha eu boto um dia a dia ali, caixinha de perguntas, enfim, tudo para auxiliar vocês que estão construindo, e também eu sei que tem muita gente que tá querendo construir, que assiste os meus vídeos. Fique ligado aqui comigo, eu vou lançar um manual, que é um e-book, um manual para você construir ou para você comprar o seu imóvel financiado de uma forma muito mais tranquila, sem dor de cabeça. Um passo a passo que eu estou fazendo aí, que vai ficar bem legal para todo mundo ter em mãos, e quando for contratar uma empresa já saber todos os passos. E por que disso? Dentro do financiamento tem vários valores que você precisa de pagar antes mesmo da obra acontecer. Então temos parte cartório, parte prefeitura, ITBI, algumas taxas lá na caixa, taxa de engenharia que tem que ser paga. Você precisa de ter um valor de dinheiro em mãos além da entrada para você ir pagando essas burocracias e assim não ficar apertado lá na frente. Agora, depois que a gente solicitou essa reprogramação aqui, eu já deixei pronto, ó, 90,22. Essa aqui é a PLS, então é a planilha de levantamento de serviço. Que aí eu vou colocar as fotos aqui atualizadas dessa semana. O recronograma eu pedi semana passada, então nessa semana aqui eu vou fazer a PLS, que são as 12 fotos que precisam ser colocadas aqui. Eu tirei dados aqui da obra, não tem nenhum problema com o meu cliente, mas só para vocês terem uma ideia. A gente vai receber essa diferença aqui dos 17,99%, e aí depois no outro mês a gente vai solicitar a medição novamente, vai receber esse restante, e depois de um mês já tiver liberado o habite, e se já tiver averbado do cartório mostrando que foi feita uma obra nesse terreno, que foi financiada pela Caixa, que tem uma alienação fiduciária, mostrar quantos metros quadrados, mostrar que tem ali a certidão de valor predial, que a prefeitura liberou, mostrar que tem o habite, vai juntar isso tudo e aí você vai solicitar esse valor aqui, tá? É 5%. Por que disso, pessoal? Porque a Caixa precisa de ter uma garantia que quem está construindo não vai abandonar a obra, porque enquanto você não fecha isso aqui, enquanto você não averba essa obra, você vai ficar pagando juros de obra, entendeu? Então você só está pagando juros de obra, você não está quitando a sua dívida, você não está amortizando a sua dívida do financiamento. Então por isso que é muito importante você saber muito bem, para você construir você tem que ter um pouco de dinheiro a mais para você não ficar em falta depois por conta desse 5% aqui do final. Porque você vai depender da prefeitura, que é o habite, que isso pode levar 30 dias ou mais, dependendo da prefeitura que você, no local que você estiver morando, e também da averbação dessa construção lá no cartório, que também vai levar aí no mínimo uns 30 dias, porque é burocracia. Então, tudo que é burocracia, você pode jogar no mínimo um mês em cada local, que eu tenho certeza aí que pode ter vezes que vai ficar menos, mas na maioria das vezes vai ficar mais
do que 30 dias, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui nesse conteúdo, né? Que é um conteúdo grátis aqui que eu trago para vocês, até mesmo para trazer um pouco mais de conhecimento para quem está buscando, você que quer construir, você que quer adquirir o sonho da casa própria, você que quer então comprar um imóvel que já está na planta, ou então um imóvel que está pronto, ou um imóvel usado. Você usa o meu canal aqui para eu trazer para você esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que é muito difícil da gente achar aqui na internet, tanto que depois de quebrar muita cara, quando eu comecei a construir, quando eu comecei a mexer com o financiamento da Caixa, de quebrar muita cara, errando, eu falei, não, eu tenho compromisso com as pessoas em trazer um conteúdo aqui 100% grátis, 100% online, onde que você vai assistir a hora que você quiser, você vai assistir esse conteúdo aqui e ir pausando e anotando. Eu tenho esse compromisso com você. Se você está passando por algum problema na sua obra, se alguém, por um acaso, uma empresa que estava construindo, abandonou sua obra e você não sabe como lidar, me chama, conversa comigo, eu vou analisar o que está acontecendo na sua obra, eu vou ver todos os documentos e junto com você a gente vai traçar aí um plano de ação para poder resolver isso. E mesmo se você não construiu ainda, se você não comprou seu imóvel, pode me chamar, a gente vai trocando ideia e eu vou te auxiliando. Até mesmo, né, eu trabalho com consultorias, mas a primeira consultoria que eu faço sempre é grátis, para eu entender se o meu serviço vai conseguir auxiliar você e se até mesmo o que você está passando é algo que eu consigo resolver, entendeu? Então a gente faz a primeira conversa, a gente faz a primeira chamada de vídeo para eu entender e depois eu vou te passar o caminho das pedras para a gente andar junto e aí sim resolver o problema e você conseguir atingir o seu sonho da casa própria e passar por esse momento aí tão delicado, que é um momento que tem muita ansiedade por parte de quem tá querendo o imóvel, né? E também tem muita ansiedade por parte de quem tá construindo. Então ali sempre existe conflitos, isso é normal em toda construção, em toda obra ter conflitos, né? Então alinhar essas expectativas é muito importante. Por isso eu falo, se você vai construir ou se você vai comprar um imóvel, primeiro você precisa de uma preparação, um passo a passo para não ter dor de cabeça. E eu tenho certeza, converse com pelo menos 5 pessoas que você conhece que já construiu e fala, e aí, como é que foi o momento que você construiu? Foi tranquilo? Teve dor de cabeça? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão te falar que teve dor de cabeça, que nunca mais querem construir, que isso é ruim demais. Mas por quê? Porque elas não prepararam, entre aspas, o terreno, elas não fizeram uma preparação antes de construir. Então tem todo um passo a passo que no meu manual eu vou estar passando para você e também na minha consultoria eu passo isso. O vídeo de hoje foi um vídeo aí para trazer um pouco de conhecimento para você na parte aqui da planilha, que é algo mais técnico. Então essa planilha de recronograma, planilha de levantamento de serviço para pedir a medição e a proposta individual, de construção individual, que é a PCI, que vai lá no começo da obra. Joga as dúvidas aqui, qualquer coisa me chama, pode ser aqui ou na rede vizinha que eu vou estar te ajudando. Então é isso, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!